Ô, Bolinha, Bolinha, Jeremias. me diga uma coisa, Bolinha. Antônio Silvino andou pro lado do Ingá do Bacamarte. Meu amigo, vou lhe contar a história. Eu contei na outra vez para você a história de Teixeira, não foi? Foi, foi. Ele, junto com o Silvino Ares e o bando que tinha atacado Teixeira, foi direitinho para o município de Ingá, não é? Porque Silvino Ares tinha uns conhecidos por lá e eles acharam melhor ficar por lá se escondendo, porque a perseguição contra eles foi grande. Ô, Bolinha, Silvino Aires era ainda família de Antônio Silvino, Era né? parente, Certo. parente Pronto. de Antônio Silvino. Alguns diziam na época que ele era tio, mas não tem comprovação disso não, sabe? Então era parente, uma pessoa próxima à família. Inclusive, Silvino Ares esteve envolvido, certo, com o Batistão na morte de José de Bonfim, né, que foi um cabra que tinha sido acusado de ter matado o pai de Silvino Ares e de Alfonso Ares, Então tenente-coronel. foi por isso. Exatamente. Então, eles tinham essa amizade toda e Silvino Ares passou um tempo muito grande naquela região. E chegando lá em Ingá, uma região bonita, uma região serrana, mas conhecida pela brutalidade dos coronéis. Naquela época o pessoal chamava Ingá do Bacamarte. Ingá do Bacamarte, imagina só. Alguns dizem que era pela violência e outros dizem que era pelo engenho que tinha na região chamada de Engenho Bacamarte, certo? Mas, na verdade, era uma região de muito sangue, de muito sofrimento, então sofria muito, não é? Foi uma região que teve muito escravo, teve muita tristeza. E Antônio Silvino chegando lá, Silvino Ares passou uns dias e depois abandonou, né? Abandonou o grupo, dizendo que tinha algumas coisas para resolver e passou o comando para Luiz Mansidão. Luiz Mansidão acaba morrendo e Antônio Silvino toma a frente desse bando e transforma esse bando num dos bandos mais perigosos de cangaceiro do Nordeste. Para você ter uma ideia, Antônio Silvino foi considerado o primeiro rei do cangaço, não é? E lá no Surrão, uma região conhecida como o Surrão do Bacamarte, o Ingá do Bacamarte, entre Ingá e Itatuba, que naquela época se chamava Cachoeira de Cebolas, Antônio Silvino criou uma espécie de quartel-general, certo? O cangaço ali. E daquela região, Antônio Silvino fazia suas empreitadas, não é? E teve um determinado momento, no ano de 1899, onde Antônio Silvino invadiu a cidade de Ingá. E como eu estava falando, Jeremias, falando para tu, Antônio Silvino criou um reino naquela região ali de Ingá. Tu sabe que toda aquela região faz parte da Borborema, da Serra da Borborema. E Antônio Silvino criou um reino sem fronteira e sem limites, e sem coroa. Mas era um rei do crime, um rei do cangaço, que aterrorizou toda aquela região. E interessante que esse terror passava para o lado do estado de Pernambuco, você sabe, né? Itatuba, aquela região todinha descendo para Natuba, já é ali fronteira com a região, né, de Bom Jardim, Orumbó, né, Timbaúba, aquela região toda ali. Então, Antônio Silvino tocou o terror, foi muito sangue, foi um caminho que era um caminho de sangue cruzes, de muito sofrimento. Principalmente dos pequenininhos que ficavam naquele fogo cruzado, né? Entre as forças públicas de segurança e os cangaceiros. Maria, é uma tristeza. Quer dizer que Ingá também sofreu tudo isso. Sofreu. Era a sede do crime naquela época, né? Era ali que convergia tudo que era de grupo de cangaceiros. E esse Surrão é ali pertinho de Ingá, é? É pertinho de Ingá, é zona rural de Ingá. Encostado ali ao sítio Quixolô. E foi mais ou menos o lugar que Antônio Silvino fez o QG dele, que foi o quartel dele, foi naquela região? Ali naquela região ali, por muitos anos. Por muitos anos ele ficava ali aquartelado,
Porque até a questão da geografia, né? Por conta das dificuldades, porque hoje não. Hoje aquela região está desmatada, mas antigamente tem uma mata muito forte ali, É. cheia espinhenta, que é uma região ali, né? Onde você encontra muitos elementos da caatinga que também elementos, né, da Mata Atlântica, né? Muito bem, muito bem, muito bem.